rei que desafiou deuses, construiu maravilhas e caiu no próprio orgulho. A história completa de Nabucodonosor. 2. Imagine uma cidade tão grandiosa que parecia impossível para a época. Muros gigantescos, portões de ouro, templos que tocavam o céu e jardins suspensos que desafiavam a lógica. Agora imagine que tudo isso foi erguido por um único homem, movido por ambição, medo, fé e orgulho. Esse homem foi Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Para alguns, ele foi um gênio militar e arquiteto do maior império do seu tempo. Para outros, um tirano cruel, lembrado principalmente por destruir Jerusalém e levar um povo inteiro ao exílio. Mas a verdade é que Nabucodonosor foi um rei que venceu muito, mas quase perdeu a própria mente. Essa é uma história de glória, loucura, sonhos proféticos, deuses, impérios e da pergunta que atravessa os séculos. O que acontece quando um homem acredita que é maior do que o próprio Deus? Um império em construção. Nabucodonosor II nasceu por volta de 634 a.C., filho de Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico. A Babilônia, até então, era apenas mais uma potência regional tentando sobreviver em meio a gigantes como a Assíria e o Egito. Mas o mundo estava mudando. A Assíria, conhecida por sua brutalidade, começava a ruir. Nabopolassar aproveitou o caos e iniciou uma revolta que mudaria a história do Oriente Médio. Desde jovem, Nabucodonosor cresceu em meio a guerras, estratégias e sangue, aprendendo que o poder não se herda, menos se conquista. E ele aprendeu rápido a primeira grande prova. A Batalha de Seacu e Ms em 605 a.C., Nabucodonosor ainda não era rei, mas já comandava exércitos. Seu inimigo, o poderoso Egito, que tentava ocupar o espaço deixado pela queda da Assíria. O confronto aconteceu em Carquemis, às margens do rio Eufrates. Foi um massacre estratégico. Nabucodonosor destruiu o exército egípcio de forma tão decisiva que a partir daquele dia, o Egito nunca mais seria a mesma potência militar. Essa vitória colocou a Babilônia no centro do mundo conhecido. Pouco tempo depois, seu pai morreu. Nabucodonosor correu de volta à Babilônia para garantir o trono. Ele tinha cerca de 25 anos. O mundo agora era dele. O nascimento de um rei absoluto como rei, Nabucodonosor II, não governava apenas com força militar. Ele entendia algo essencial. Impérios não sobrevivem só pela espada, eles sobrevivem pelo medo e pela admiração. Ele iniciou campanhas militares por todo o Levante. Fenícia, Síria, Judá. Cidades eram conquistadas, reis derrotados, povos subjugados. Mas Nabucodonosor tinha uma estratégia diferente da pura destruição. Ele praticava o exílio em massa. Em vez de matar populações inteiras, ele deportava líderes, artesãos, escribas e guerreiros para a Babilônia. Assim, enfraquecia revoltas e ainda enriquecia sua capital com conhecimento e mão de obra. Foi assim que Jerusalém entrou na história. A conquista de Jerusalém, o reino de Judá, era pequeno. Seus líderes acreditavam que sua cidade jamais cairia. Não deram ouvidos ao profeta Jeremias que, por anos, avisava para se arrependerem, ou uma destruição aconteceria. Jeremias avisou Jerusalém sobre a destruição iminente pela Babilônia através de pregações contundentes nas portas do templo, metáforas visuais e mensagens escritas, exortando o arrependimento sincero, o abandono da idolatria e a obediência a Deus para evitar o cativeiro. Ele profetizou que a rendição era a única forma de sobreviver. Jeremias 39. O povo não quis ouvir e continuaram com suas práticas erradas, até que o castigo chegou. Nabucodonosor chegou e destruiu Jerusalém. Após rebeliões sucessivas, ele cercou Jerusalém. Em 586 a.C., os muros caíram. O Templo de Salomão foi destruído, a cidade incendiada e a elite judaica levada cativa para a Babilônia. O rei Zedequias tenta fugir, mas é capturado perto de Jericó. Seus filhos e nobres são mortos na sua presença
e ele é cegado, acorrentado e levado para a Babilônia. A casa do rei e as casas do povo são incendiadas. Os muros de Jerusalém são derrubados e a maioria da população é exilada, deixando apenas os mais pobres na terra. O cuidado com Jeremias. Nabucodonosor ordena que Jeremias seja poupado e bem tratado, sendo ele entregue a Gedalias, permanecendo entre o remanescente. O Templo de Salomão foi destruído nessa invasão. Esse evento ficaria conhecido como o exílio babilônico, um dos momentos mais traumáticos da história do povo judeu. Mas aqui surge algo curioso. Mesmo sendo o conquistador, Nabucodonosor aparece na tradição judaica não apenas como vilão, mas como um rei, perturbado por sonhos, visões e presságios. E é aí que a história muda de tom. O rei que sonhava com o fim dos impérios segundo relatos antigos, especialmente o livro de Daniel, Nabucodonosor, começou a ter sonhos perturbadores. Um deles mostrava uma enorme estátua feita de diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ele exigiu que seus sábios interpretassem o sonho, sem contar qual era o sonho. Ninguém conseguiu, até que um jovem exilado judeu chamado Daniel apareceu. Daniel revelou o sonho e sua interpretação. A estátua representava impérios sucessivos, e o império de Nabucodonosor, menos a cabeça de ouro, também cairia um dia. Imagine ouvir isso sendo o homem mais poderoso do mundo. Nabucodonosor ficou impressionado, mas algo dentro dele começou a rachar. A Babilônia dos sonhos. Glória sem igual. Se Nabucodonosor não podia ser eterno, então sua cidade seria. Ele transformou Babilônia na maior metrópole da antiguidade. Mandou erguer os portões de Ishtar, cobertos de lapis lazuli, templos gigantes dedicados a Marduk, muros tão largos que, segundo relatos, carruagens podiam correr lado a lado em cima deles. E, possivelmente, os lendários jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo Babilônia, não era apenas uma cidade. Era uma declaração. Olhem para mim e saibam, eu sou eterno, ou pelo menos era isso que ele acreditava. O orgulho antes da queda. Em outro relato famoso, Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro gigantesca e exige que todos se prostrem diante dela. 3 homens se recusam. Os 3 homens que se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, conforme relatado no capítulo 3 do livro de Daniel na Bíblia, são Sadraque, Mesaque e Abednego. Seus nomes hebraicos originais eram Ananias, Misael e Azarias, respectivamente. Eles se negaram a idolatrar a imagem erguida na planície de Dura, mantendo a lealdade ao Deus de Israel. Apesar da ameaça de morte, eles são jogados em uma fornalha em chamas. E sobrevivem. Os 3 saíram ilesos do fogo, sem queimaduras ou cheiro de fumaça, acompanhados por um 4º homem, descrito como semelhante a um filho dos deuses. São exemplos bíblicos de coragem, fé e fidelidade a Deus. Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus dos Hebreus, promovendo-os na província da Babilônia. Esse episódio reforça algo essencial sobre o rei. Ele oscilava entre reconhecer forças superiores e se colocar acima delas, até que um aviso final chega. Daniel interpreta outro sonho. Uma grande árvore que é cortada, simbolizando que o rei seria humilhado por causa de seu orgulho. Nabucodonosor ignora o aviso. E então, segundo a tradição, acontece o impensável. 7 anos de loucura caminhando pelos terraços do palácio. Nabucodonosor contempla Babilônia e declara: não é esta grande Babilônia que eu construí com meu poder e para a glória da minha majestade? Naquele momento, tudo muda. O rei perde a razão. Passa a viver como um animal comendo grama, afastado da corte. Seus cabelos crescem como penas, suas unhas como garras. Por 7 anos, o homem mais poderoso do mundo desaparece. O império sobrevive, esperando o retorno do rei segundo o relato bíblico. No livro de Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor recupera sua sanidade e posição real. Quando ao final dos 7 anos ele levanta os olhos ao céu,
reconhece a soberania de Deus e se humilha. E então, tão repentinamente quanto caiu, Nabucodonosor retorna. Recupera a sanidade. Retoma o trono. Reconhece que seu poder não era absoluto. Nenhum rei está acima do tempo. Nenhum império é eterno. Nabucodonosor governou por cerca de 43 anos. Um dos reinados mais longos e estáveis da antiguidade. Ele morreu por volta de 562 a.C. Poucas décadas depois, Babilônia caiu para os persas. Hoje Nabucodonosor II é lembrado como um dos maiores construtores da história. Um estrategista militar brilhante, um rei temido e admirado, um símbolo do perigo do orgulho absoluto. Ele provou que é possível construir maravilhas e ainda assim não escapar da queda. Seu nome atravessou milênios, porque sua história não é apenas sobre poder, é sobre ser humano. A Babilônia virou ruínas, os jardins desapareceram, os muros caíram, mas a pergunta que Nabucodonosor nos deixou ainda está viva. Quando alcançamos o topo, o que fazemos com o poder?